Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa, viu? Você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa, porque a palavra é uma arma muito poderosa, a palavra cura. Viu? E você vai ser curado pelo poder da palavra. Pastora, mas eu não estou enfermo, será que não? Será que não tem uma enfermidade aí espiritual e Deus vai curar você? Aleluia, pelo poder da palavra hoje. Olha o que está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo de número 14. Olha o que conta aqui nessa palavra gloriosa. Olha só. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Quem come pão no reino de Deus é saciado. Quem come pão no reino de Deus jamais terá fome. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra é essa, irmãos. Olha que palavra profunda, profunda e extremamente interessante. Essa palavra é extremamente profunda e interessante. E chama a nossa atenção. Essa palavra chama a nossa atenção e nos desperta, né? Essa palavra chama a nossa atenção e nos desperta para algo muito profundo. Para algo muito profundo. Olha que palavra. Olha que palavra, e eu preciso compartilhar essa palavra contigo nessa manhã. Quem come pão no reino de Deus? Quem come pão no reino de Deus é bem-aventurado. É bem-aventurado. Por quê, pastora? Porque Jesus, ele é conhecido e taxado como o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quem come desse pão adquire a vida eterna. Quem come desse pão adquire a vida eterna. Olha que coisa tremenda. Olha que palavra profunda, meus irmãos. É uma palavra profunda. Olha que coisa linda. Servir a este Deus tão grande. Olha que maravilha. Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém, ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, vinde, que tudo já está preparado. Vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe, o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir, né? Louvado seja o nome do Senhor. E cada um apresentou as suas causas, apresentou as suas razões, por não estar naquela grande ceia, por não estar naquela grande festa. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um daqueles convidados apresentou uma desculpa. Mas a Bíblia diz assim: olha, bem-aventurado aquele que come pão no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado, olha só. E disse-lhe: bem-aventurado que come pão no reino de Deus. A Bíblia diz que aquele que come pão no reino de Deus é bem-aventurado. E esses homens aqui tiveram a oportunidade de comer pão no reino de Deus. E eles, aleluia, se excusaram. Eles se excusaram. Eles se justificaram. Eles não foram. Eles desprezaram, aleluia, o pão do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente trata da ceia do Senhor, irmãos, a gente trata de um assunto e aborda um assunto muito importante, muito profundo. Louvado seja o nome do Senhor, no qual requer muito a nossa atenção.
A ceia do Senhor requer a nossa atenção. Por quê, pastora? Porque a ceia é um alimento espiritual do crente. Não se ausente de um culto de Santa Ceia. E não se torne um crente de Santa Ceia. Porque o crente ele precisa ter vida com Deus para ele ceiar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que não come, que não bebe, não tem parte com o Senhor. Os irmãos veem que é uma junção. É uma junção. Nós precisamos estar ligado, aleluia, a esse pão que é servido. Nós precisamos estar ligados nos planos e nos desígnios de Deus para a nossa vida. Nós não podemos estar dispersos. Esses homens estavam dispersos, ofereceram desculpas, né, para se excusar desse convite, para não estar assentado nessa mesa, para não comer pão no reino dos céus. E nós não podemos, aleluia, nos excusar. Nós precisamos estar preparados, aleluia, porque nós precisamos sim, aleluia, comer esse pão, aleluia, no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisamos comer esse pão no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse certo homem, ele fez uma grande ceia. E quando ele fez essa grande ceia, ele convidou a muitos, viu? E o Senhor te convida nessa manhã. O Senhor faz um convite para a sua vida nessa manhã. Você é convidado. Você é convidado para comer pão no reino de Deus. Você aceita comer pão no reino de Deus? Você aceita? Eu quero saber se você aceita. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Você já confessou Jesus como Salvador e Senhor da tua alma? Se você não confessou, você tem esse privilégio hoje. Pastora, mas eu posso aceitar Jesus por aqui? Você deve. Ergue a sua mão cansada e faça, aleluia, essa aliança com Cristo. Se porventura você deixou, aleluia, de comer pão no reino de Deus, faça essa aliança com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje. Faça agora, aleluia, essa aliança. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Ergue a sua mão para o alto e diga para Deus: oh meu Deus, eu renovo a minha aliança contigo. Diga comigo: eu renovo a minha aliança contigo, porque eu quero comer pão no teu reino. Diga a Deus: eu quero comer pão no teu reino. Eu não quero me excusar. Eu quero me assentar à mesa. Eu quero me banquetear no reino de Deus. Ah, papai querido, me recebe novamente com cheiro suave. Me recebe novamente na tua presença. Me recebe novamente na tua mesa, Senhor. Diga comigo: me receba novamente na tua mesa. Ai, meu Deus, que presença, que presença. Xarabalabalabaxuri, andarabalabashuri, andarabaxúria. Calabashuri, andarabaxuri, andarabalabashúria. Xarabalabalabaxuri, andarabaxuri, andarabaxúria. Ai, papai, que coisa linda. Volta para a mesa, irmão. Volta para a mesa, senta novamente à mesa. Aleluia, come pão no reino de Deus. O Senhor te chama. Senta novamente nessa mesa e vem banquetear. Vem banquetear. Louvado seja o nome do Senhor. Volta para a mesa. Deus está te chamando, mas pastora, volte para a mesa. Volte para a mesa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vem comer pão no reino de Deus. Volte para a mesa, diz o Senhor dos Exércitos. Volte para a mesa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você é uma bênção, aleluia, na minha vida, viu? Você é uma bênção na minha vida. Volta para a mesa. Volta para a mesa, compartilhe essa palavra tão gloriosa. Tem alguém aí pertinho de você precisando voltar para a mesa. Tem alguém aí pertinho de você, aleluia, precisando comer pão no reino de Deus. E Deus vai usar a sua vida. Você vai desaguar, aleluia, em muitos lugares nessa manhã compartilhando, viu? Você não vai compartilhar só com uma pessoa, você vai compartilhar com várias pessoas aí próximo de você, porque tem muitas pessoas precisando voltar para a mesa. E Deus, Ele vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado seja Deus. Da metade desse dia eu retorno e quero orar por você. Você é uma bênção na minha vida.